E se o mundo estivesse errado sobre a morte do rei do pop? Em 2009, o mundo ficou chocado, mas agora, 2025, um novo vídeo de Michael Jackson aparece na internet, dançando e cantando como se tivesse acabado de sair de um palco. Hoje vamos mergulhar em 25 fatos difíceis de ignorar que sugerem que a morte de 2009 pode ter sido uma encenação, e veremos como essa nova filmagem pode finalmente encerrar o debate. Do estranho vídeo do último ensaio que mostra MJ em plena forma aos primeiros relatos do TMZ que deram início ao mistério, vamos desvendar as evidências e fazer a pergunta mais urgente. O rei do pop ainda está vivo? Fique atento, isso pode mudar tudo. O mundo parou de respirar no momento em que as manchetes gritaram: Michael Jackson havia morrido. O rei do pop, o ícone cuja música parecia definir toda uma geração, havia desaparecido. No entanto, sob o silêncio das manchetes, havia um sussurro de dúvida, um pulso que se recusava a ser silenciado. Pelos 15 anos seguintes, fãs e céticos navegaram por uma maré de rumores, meias-verdades e o inevitável desejo humano pelo impossível. Que o artista amado ainda estivesse por aí, observando em silêncio, esperando em silêncio. Tudo começa com um único vídeo, um ensaio granulado da era This Is It. Nas imagens, Michael dança com uma precisão feroz, seus quadris e ombros se movendo em perfeita harmonia com sua própria música, Thriller. A energia irradia da tela. Seus músculos ondulam com o movimento, sua voz se quebra naqueles falsetes altos e inconfundíveis. Para muitos, esse vídeo parecia um vislumbre de um homem que, aos 50 anos, ainda estava no auge de sua arte. Mas outros viram o oposto, uma apresentação que parecia quase perfeita demais, controlada demais, polida demais para alguém que supostamente enfrentava problemas de saúde e dependência de drogas. Se esse vídeo era apenas uma peça promocional, por que seria tão vibrante? O próprio vídeo, tirado de um ensaio privado, não tinha distrações visíveis, nenhum cabelo desgrenhado, nenhum tremor. Alguns sussurraram que essa própria vivacidade era uma máscara intencional, uma forma de manter a imagem pública mesmo enquanto a verdadeira história se desenrola. O fato de que um tabloide pudesse ser o primeiro a anunciar uma morte, um crime ou um escândalo não é totalmente sem precedentes, mas o timing foi tão preciso que parecia um vazamento deliberado. Se um hospital, um médico ou um oficial já tivesse confirmado a morte, como a imprensa poderia estar tão à frente? Alguns apontaram para uma fonte interna, outros sugeriram que a história foi fabricada e que o TMZ simplesmente foi o primeiro a capitalizar o momento sensacionalista. O simples fato de que um vazamento tinha o potencial de moldar a narrativa deixou uma onda de suspeita que viajaria por décadas. Quando a família tentou oferecer respostas, foi recebida com silêncio. Paris Jackson, filha de Michael, postou um tweet enigmático que dizia: "Se você soubesse a verdade." Era uma frase única, mas o timing, semanas após a morte de seu pai, parecia deliberado demais para ser coincidência. O tweet gerou uma enxurrada de especulações, enquanto fãs vasculhavam seu Instagram em busca de mensagens ocultas. A foto dela segurando um jornal com a manchete Michael Jackson, Gone Forever parecia quase encenada demais, como um quadro tirado de um roteiro de filme. Em entrevistas posteriores, Paris frequentemente evitava perguntas sobre as circunstâncias da morte de seu pai, desviando com declarações vagas sobre sua privacidade e o desejo de honrar o legado de seu pai. Se ela estava escondendo uma verdade ou simplesmente protegendo a memória de seu pai, a falta de transparência só aprofundava o mistério. A autópsia oficial, divulgada em 8 de fevereiro de 2010, registrou o peso de Michael em 61,7 quilos, altura de 1,75 metros, e identificou o propofol como a causa da morte. No entanto, amigos próximos e colegas que testemunharam os ensaios afirmaram que Michael pesava mais próximo de 50,8 quilos. Eles apontaram para imagens de vídeo dele se movendo pelo espaço de ensaio, magro e esguio, músculos visivelmente definidos. A discrepância de peso poderia ser atribuída à variação de um dia, mas em um mundo onde pequenos detalhes se tornam a base para grandes teorias, a diferença virou uma pista. Alguns sugeriram que o escritório do legista havia inflado o peso para fazer o corpo parecer menos frágil, talvez para justificar a alta dose de Inlivimialone. Uma manchete de jornal diz: Michael Jackson está congelado aos 50. A imagem de uma figura coberta de gelo sugere algo preso, algo preservado. Em Escape, a letra "Preciso de uma pausa para libertar minha alma, fugir da realidade" evoca a imagem de um artista buscando libertação. Alguns interpretaram essas linhas como uma declaração preventiva, uma mensagem de que a estrela já estava planejando sua fuga, que queria se afastar do mundo que o havia transformado em um ícone global. Se a letra era uma pista, talvez toda a carreira do rei do pop tenha sido uma performance, uma máscara cuidadosamente construída que servia a um propósito além do entretenimento. Quando a ambulância chegou à casa de Michael, fez isso sem as sirenes estridentes ou luzes piscando que são padrão nos protocolos de emergência.
O veículo deslizou silenciosamente ao lado de um ônibus de excursão, depois entrou, deixando a rua calma e sem caos. A falta de urgência fez muitos se perguntarem se uma verdadeira emergência havia realmente ocorrido. Se a ambulância simplesmente respondeu a uma chamada rotineira, por que o motorista teria adotado uma abordagem tão contida? Poderia isso ter sido uma escolha deliberada para minimizar a atenção? Um cenário que parece quase perfeito demais para uma conspiração, mas que poderia ser explicado pela ideia de que nenhuma emergência existia desde o início. A ideia de que nenhuma emergência existia tem um tom arrepiante. E se todo o cenário foi encenado, o corpo encenado, a morte encenada? É uma teoria difícil de provar ou refutar, mas que possui um certo fascínio. Rumores há muito circulam de que a consciência de Michael escapou dos limites de seu corpo mortal e agora reside em um santuário oculto. Algumas das teorias mais elaboradas afirmam que ele vive em uma propriedade de luxo no Marrocos, sob a proteção de um poderoso benfeitor. Sugerem que a propriedade é uma fachada elaborada, onde um novo corpo trabalha sob um pseudônimo, criando músicas para outros artistas famosos. A teoria é que as novas músicas, frequentemente creditadas a outros nomes, carregam a assinatura inconfundível do rei do pop. Embora nenhuma evidência concreta apoie essas alegações, elas têm uma qualidade magnética para a imaginação. Alimentam um desejo pelo impossível, uma vida oculta além da narrativa pública. O atestado de óbito. A data de falecimento no atestado de óbito é 25 de junho de 2009, mas a data de certificação é 7 de julho de 2009. Um intervalo de 12 dias entre o evento real e seu reconhecimento oficial é incomum, especialmente para uma figura de alto perfil. A discrepância convida à especulação. Houve algum motivo para atrasar o certificado? Alguém estava tentando ocultar algo? Em um mundo onde o timing é tudo, aqueles que leem nas entrelinhas viram um sinal de possível manipulação. Uma das poucas pessoas que alegaram ter tido uma relação próxima com o rei após sua morte é Dave, um sobrevivente de um acidente trágico. Dave apareceu no Larry King Live em setembro de 2009. Observadores notaram que sua voz, apesar das queimaduras, soava estranhamente semelhante ao falsete de Michael. Seus gestos, o modo como ele movia os pulsos, o ritmo particular de suas palavras, tudo parecia lembrar os maneirismos do ícone pop. Alguns críticos afirmaram que isso era coincidência demais. Argumentaram que um corpo protético poderia ter sido usado para imitar a aparência e a voz do falecido, que o corpo na tela era um substituto, um fantasma disfarçado de pessoa viva. A ideia de que alguém teria criado uma imitação elaborada é, no mínimo, arrepiante. Embora permaneça uma teoria que pode ser descartada por muitos, ela ganhou força entre aqueles que se recusam a aceitar a narrativa oficial. A causa oficial da morte, overdose de Propofol, também foi questionada. O exame de sangue detectou 2,2 mg por mililitro de Propofol, uma quantidade que especialistas dizem poder ser fatal. No entanto, o Dr. Paul White, anestesiologista que testemunhou no julgamento, disse que essa concentração poderia ser uma dose padrão de sedativo para cirurgia, não uma overdose. O frasco de Propofol encontrado na casa de Michael estava quase vazio, um detalhe que chama atenção porque a quantidade de droga restante poderia sugerir um cenário diferente. Se o Dr. Murray não estava administrando uma dose letal, então por que havia um frasco quase vazio? Foi simplesmente usado para uma única sessão, ou fazia parte de uma encenação planejada? A mistura de opiniões médicas conflitantes e o estado do frasco criou uma tempestade perfeita de dúvidas. Os lançamentos póstumos do produtores de alto nível, como Timbaland, foram envolvidos para dar às músicas um brilho contemporâneo, mas ouvintes notaram que as faixas vocais às vezes parecem inconsistentes com o estilo vocal conhecido do rei. Algumas faixas foram suspeitas de apresentar imitadores. Críticos apontam para a presença de um estranho zumbido ao fundo de algumas músicas, ou para uma textura vocal pouco característica. O espólio afirma que todas as vozes são genuínas, que a tecnologia utilizada foi apenas para trazer as músicas aos padrões modernos de produção. No entanto, para aqueles que já são céticos, a mera possibilidade de que parte da voz do rei possa ser substituída por um imitador já é suficiente para semear dúvidas. Além dos atrasos e da garrafa, a própria chamada para o 911 foi atrasada. O Dr. Conrad Murray ligou para o 911 às 12h21, após encontrar Michael em seu quarto, sem respirar. Isso é mais de 20 minutos depois do momento em que Michael foi encontrado. Em situações de emergência, chamadas para o 911 são feitas em minutos, não depois de meia hora. O atraso é um sinal de alerta para alguns. Um atraso de 20 minutos em uma situação onde uma vida estava em risco é incomum, especialmente quando envolve uma figura pública cuja vida todos podiam ver.
Enquanto alguns podem argumentar que o atraso se deveu à incredulidade do médico, outros apontam para uma explicação mais sinistra, que alguém intencionalmente atrasou a chamada para permitir que um cenário previamente arranjado se desenrolasse. A narrativa de que a morte de Michael foi um evento encenado, um mito cuidadosamente elaborado, não é nova. Tem sido uma conversa contínua desde os primeiros dias do luto. Ao longo dos anos, cada nova informação, um vídeo, um tweet, um certificado, uma ligação telefônica, torna-se mais uma peça em um mosaico que alguns acreditam estar faltando uma parte crucial. Outros veem isso como evidência de que a história contada ao mundo não é a história que realmente aconteceu. Hoje, ao encararmos uma nova explosão de imagens, uma gravação de um homem com um sorriso familiar, uma voz familiar, uma postura familiar, somos confrontados com o mesmo paradoxo. O impossível é possível, mas exige que questionemos cada fato que tomamos como certo. A memória coletiva mundial de Michael Jackson é um tapete de alegria, tristeza, triunfo. A ligação naquela noite não foi uma simples emergência, foi um quebra-cabeça com peças faltando. O relato do Dr. Conrad Murray sobre o momento em que encontrou o corpo de Michael Jackson inconsciente afirmava que ele estava realizando o RCP enquanto discava para o 911. No entanto, o horário da chamada, 12h21, mais de 20 minutos após a descoberta inicial, levantou questões imediatas. Em uma emergência, o primeiro instinto é pedir ajuda e depois administrar medidas básicas de salvamento. O fato de a ligação ter ocorrido após uma pausa sugeria que algo mais estava acontecendo nos bastidores, que talvez a urgência estivesse sendo suavizada por um atraso deliberado. A posterior explicação de Murray de que havia transferido o paciente da cama para o chão para compressões mais eficazes acrescentou outra camada de complexidade. A descrição inicial da cena, uma única pessoa em um colchão macio, não estava alinhada com os protocolos padrão para parada cardíaca. A correção parecia um remendo feito depois do fato, um detalhe que, ao ser examinado, poderia ser interpretado como uma tentativa de controlar a narrativa da emergência. A ideia de um sósia assombra há muito tempo a imagem pública de Michael Jackson. Ao longo de sua carreira, ele usou pessoas parecidas para manter privacidade e segurança. Um imitador bem conhecido, Navi, foi contratado para replicar seu porte, traços faciais e maneirismos. A própria presença de um sósia em um ambiente tão visível não é incomum, mas a teoria de que um sósia foi usado no exato momento de sua morte sugere uma tentativa deliberada de criar uma cena que poderia ser posteriormente interpretada como genuína. Avançando 2 dias após a tragédia, uma limpeza frenética ocorreu em sua casa alugada. Cada item pessoal, móveis, lençóis, cobertores foi removido antes que as autoridades pudessem iniciar uma investigação. Após essa saída rápida, a polícia encontrou caixas de medicamentos e tanques de oxigênio escondidos na casa. A urgência com que a família esvaziou o espaço parecia indicar um desejo de apagar evidências, ou pelo menos ocultar o que estava por trás da cortina do luto familiar. A remoção repentina desses itens, junto com a presença de equipamentos médicos, alimenta a narrativa de que algo estava sendo deliberadamente escondido do escrutínio público. E então as imagens, alguns analistas interpretam esse movimento como deliberado, como se a pessoa sob a cobertura ainda estivesse viva, talvez tentando encontrar conforto ou até mesmo tentando escapar. Outros argumentam que poderia ser resultado de turbulência ou do movimento do helicóptero. As imagens, no entanto, permanecem como um ponto focal para teóricos da conspiração, um testemunho visual da dúvida que permeia todos os cantos da narrativa. No ano anterior à sua morte, a saúde de Michael era uma história mista. Ele foi visto frequentemente em uma cadeira de rodas, lutando contra uma infecção grave na pele que o tornava vulnerável. No entanto, ao mesmo tempo, ele assinou um contrato de turnê e ensaiou rotinas de dança elaboradas com o mesmo vigor que havia demonstrado em seus anos anteriores. O contraste marcante entre a gravidade de sua doença e seus compromissos públicos de performance só aprofundou a especulação de que a narrativa em torno de sua saúde poderia ter sido deliberadamente manipulada para criar uma história mais plausível para seu eventual falecimento. Quando o mundo voltou sua atenção para seu funeral, a decisão de manter o caixão fechado tornou-se um ponto-chave de intriga. A cerimônia, transmitida ao vivo pela televisão e pela internet, não ofereceu nenhuma visão do corpo, deixando o mundo a imaginar o que o tampo fechado escondia. Alguns argumentaram que um caixão aberto teria colocado fim a muitas das teorias que haviam surgido. Em vez disso, o segredo pareceu alimentar ainda mais a especulação. A mudança de local do inicialmente anunciado Rancho Neverland para o Staples Center em Los Angeles, e depois para o serviço privado no Forest Lawn Memorial Park, acrescentou camadas de mistério. A troca de local e o forte segredo em torno dos procedimentos não eram práticas padrão para eventos de tão alto perfil e foram percebidos por muitos como tentativas deliberadas de limitar o acesso público à informação. Nos dias que se seguiram,
houve uma onda de demissões súbitas dentro do círculo de Jackson. Membros-chave do círculo íntimo do rei do pop foram dispensados abruptamente. Essa rápida reestruturação sugeriu uma possível estratégia de eliminação de testemunhas. Se alguém tivesse estado envolvido na farsa da morte, eliminar testemunhas poderia ter sido um passo para proteger a verdade. O momento dessas demissões, coincidindo com o período de maior escrutínio da mídia, reforçou a crença de que o sujeito na foto parecia ter um tom de pele mais escuro do que a imagem amplamente divulgada de Michael Jackson. A postura do paciente estava rígida, quase como alguém sentado em uma posição defensiva, e a máscara de oxigênio parecia estar colocada incorretamente, como se a equipe médica não estivesse seguindo os procedimentos padrão. A fotografia pós-morte levantou dúvidas sobre a autenticidade da cena de emergência. Se um sósia realmente tivesse sido usado na ambulância, por que a família teria liberado uma casa que continha suprimentos médicos? A presença do sósia teria exigido uma encenação cuidadosa da emergência, muito mais complicada do que a limpeza frenética da família poderia ter permitido. A confusão do funeral continuou com relatos repetidos da mesma decisão de caixão fechado e do mesmo segredo. O sentimento de desconfiança do público não foi simplesmente resultado do fato de que a família de Michael estava sob intensa pressão. Em vez disso, os pontos de segredo repetidos, cada um adicionando uma nova camada, tornaram a verdade cada vez mais difícil de encontrar. A contratação de Murray foi em si um ponto de debate. Seu histórico estava envolto em controvérsias, dívidas pesadas, dificuldades financeiras e uma reputação de ser menos do que confiável. Ele não era o candidato mais adequado para ser médico de emergência. Ainda assim foi escolhido como médico da família. Críticos há muito suspeitam que sua adequação, ou falta dela, poderia ter tido impacto no tratamento da morte de Michael. A combinação de seu histórico e o momento da chamada de emergência só serviu para aprofundar as alegações de que a família e Murray estavam envolvidos em uma narrativa pré-planejada, que mais tarde seria usada para justificar a morte como genuína. Durante os meses que se seguiram ao funeral, a entrevista de Joseph Jackson foi transmitida com um tom que parecia estranhamente distante do luto genuíno. Quando perguntado sobre suas emoções após o falecimento do filho, a resposta de Joseph, "Temos que ser fortes", não era a declaração típica que se esperaria de um pai que perdeu seu filho. Era uma declaração que se encaixava na necessidade da família de parecer estoica, de negar vulnerabilidade, e ao mesmo tempo sugeria um possível conhecimento oculto que o público desconhecia. Essa estranheza na entrevista deixou muitos se perguntando se Joseph estava escondendo informações cruciais, ou se suas emoções haviam sido cuidadosamente. Ela não tem registro público, sua identidade não foi revelada, e ela continua aparecendo em fotografias e vídeos do túmulo. Alguns especuladores sugeriram que ela poderia ser o próprio Michael, um ato dramático para preservar a ilusão de sua morte. Outros sugerem que ela poderia simplesmente ser uma fã privada ou uma parente, mas o segredo que cerca o túmulo acrescenta peso à teoria de que isso poderia ser uma performance elaborada para impedir que o público descubra qualquer segredo. O túmulo de Michael Jackson está localizado em uma seção do Forest Lawn que não é aberta ao público. Em contraste com túmulos de celebridades como o de Elvis Presley em Graceland, o local de sepultamento de Michael é fortemente vigiado, monitorado, e o acesso é severamente restrito. Até mesmo as visitas da família são observadas e gerenciadas pela segurança. O nível de proteção que envolve o túmulo de uma celebridade é incomum, e isso contribui para a crença de que o túmulo pode não conter o que aparenta conter. A ideia de que o túmulo poderia estar vazio, um túmulo vazio cercado por uma parede impenetrável de segurança, tornou-se um elemento constante no debate que se enraizou em todos os cantos da história. Quando novas imagens surgiram em 2025, o mundo novamente se viu no meio de um turbilhão de especulações. Um vídeo que supostamente capturava Michael Jackson, andando, dançando, vivo, chegou ao espaço digital e provocou uma onda de incredulidade. Espectadores que passaram anos acompanhando sua imagem pública, os altos e baixos de sua carreira, foram subitamente obrigados a confrontar uma possibilidade que até então parecia improvável, que ele ainda poderia estar por aí, que a história de sua morte poderia ser uma farsa elaborada. As imagens viraram manchete, fizeram as pessoas pararem de rolar a tela, e as fizeram questionar cada fato que havia sido aceito como verdade. As novas imagens foram recebidas com igual fascínio e ceticismo. Os apoiadores da teoria de que Michael estava vivo apontaram para os detalhes sutis, o modo como seus pés se moviam enquanto dançava, o jeito como seus olhos piscavam, detalhes que pareciam ecoar os movimentos que ele exibia durante seus primeiros shows. Outros foram céticos, argumentando que à medida que a narrativa da morte de Michael se desenrolava, ficava claro que cada novo desenvolvimento, seja uma chamada de emergência atrasada, uma teoria de sósia, uma limpeza rápida da casa, imagens de helicóptero,
relatórios de saúde conflitantes, um caixão fechado ou um túmulo vigiado. Adicionava uma nova dimensão a uma história que já era complexa. Cada fio de informação se entrelaçava aos outros, formando um tapete que era ao mesmo tempo intricado e, por vezes, contraditório. A chave para entender essa história, ao que parece, está na maneira como esses detalhes se cruzam. Uma chamada atrasada para o 911 sugere uma possível tentativa de controlar o caos. Um sósia aponta para uma disposição em criar impressões falsas. Uma limpeza apressada indica o desejo de apagar evidências. Imagens de helicóptero que mostram movimento sob um cobertor evocam a ideia de um corpo vivo, enquanto a presença de suprimentos médicos escondidos na casa levanta suspeitas. O contraste entre uma doença grave e planos de turnê em andamento sugere uma narrativa fabricada de saúde. Um caixão fechado e mudanças de local adicionam um véu de segredo. Demissões súbitas dentro da equipe podem ser um esforço para eliminar testemunhas. Uma foto da ambulância que mostra um tom de pele mais escuro, postura antinatural e máscaras de oxigênio fora do lugar levanta ainda mais dúvidas sobre a autenticidade da emergência. Contratar um médico com histórico financeiro problemático destaca possíveis motivos. Uma entrevista estranha de um membro da família sugere conhecimento oculto. Um visitante desconhecido no túmulo levanta questões sobre identidade. E um local de sepultamento excessivamente protegido, diferente de outros túmulos de celebridades, alimenta especulações sobre um túmulo vazio. Cada um desses elementos foi debatido, dissecado e, às vezes, descartado. No entanto, o fato permanece que o mundo continua buscando respostas. As novas imagens que viralizaram em 2025 só aprofundam o mistério. Esteja Michael Jackson vivo ou não, o mito em torno de sua morte tornou-se parte duradoura de seu legado. O fascínio por sua história mostra que, mesmo décadas após sua última apresentação, o rei do pop permanece uma lenda viva na imaginação coletiva. O fascínio duradouro pelo mistério da morte de Michael Jackson, seja pela chamada atrasada ao 911, pelo suposto sósia, pela limpeza apressada da casa, pelas imagens ambíguas do helicóptero, pelo contraste marcante entre doença e planos de turnê, pela decisão do caixão fechado, pelo túmulo protegido, pelas demissões repentinas, pelas entrevistas estranhas da família, pelo visitante desconhecido e pelas novas imagens virais, ressalta como cada fragmento de evidência, por mais contraditório que seja, alimenta uma narrativa cada vez mais profunda que transcende a simples verificação de fatos e se transforma em um mito vivo, um testemunho de como a lenda do rei do pop persiste no imaginário coletivo, muito depois do último aplauso.